Boa tarde a todos. Solicito ao nobre vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da nossa sessão ordinária. Vereadores, Ana Karina está presente. Antônio Lino está presente. Taubaté Guimarães, na primeira secretaria. Caio César. Carlos Evaristo está presente. Carlos Lukarevski está presente. Cláudio Miaki. Clodoaldo Moraes. Emerson Hong está presente. Francisco Bezerra. Idwigs Ferreira está presente. Jean Lopes. Juliano Abe. Marcos Furlan está presente. Mauro Araújo, na presidência. Odete Souza está presente. Olímpio Tomiyama está presente. Pedro Komura está presente. Protásio Nogueira está presente na segunda secretaria. Rinaldo Sakai está presente. Roberto Valença está presente. Rubens Fernandes está presente. E Vera Lúcia Nogueira Raim. Presente também o vereador Juliano Abe. Obrigado. Quantos presentes? Senhor presidente, 17 dos senhores vereadores estão presentes. 17 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Aproveito para cumprimentar os senhores vereadores, o pessoal que está aí, meu amigo Val, que está ali em cima, o pessoal da imprensa, boa tarde a todos. Solicito ao vereador Taubaté que proceda à leitura dos papéis independentes de deliberação. Papéis que independem de deliberação. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que apresenta comunicados 98.290 a 98.293, informando ainda sobre a liberação de recursos financeiros. Ofícios 254 e 268/2015 da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, que comunicam a celebração de contrato de repasse entre aquela instituição e o município. À disposição dos senhores vereadores. Ofícios 244, 246, 247, 257/2015 e 34/2016 da Superintendência da Caixa Econômica Federal, que comunicam a liberação de recursos advindos de programas do governo federal. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 36/2016, que informa sobre crédito de recursos sob bloqueio para o Programa de Serviços Urbanos Água e Esgoto. À disposição dos senhores vereadores, solicito ao vereador Taubaté que anote a presença dos nobres vereadores Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, Chico Bezerra, vereador Caio Cunha e a da vereadora Vera Raim. Anotado, senhor presidente. Ofício 54/2016, oriundo do Instituto de Previdência Municipal IPREM, que encaminha o demonstrativo financeiro relativo ao mês de janeiro de 2016. À disposição dos senhores vereadores. Atas das sessões ordinárias de 9/12/2015, 15/12 e 16/12/2015, assim como ata da sessão ordinária de 15/12/2015. À disposição as atas.
Papéis dependentes de deliberação. Mensagem GP 311/2016. Cujo projeto de lei dispõe sobre criação e denominação do Centro Dia do Idoso Maria dos Anjos Curi e da outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a mensagem GP 311/2016, que dá origem ao projeto de lei número 22/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que denomina o Centro Dia do Idoso Maria dos Anjos Curi. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões pertinentes ao assunto. Projeto de lei 23/2016, que institui no âmbito do território de Mogi das Cruzes o Dia do Pastor, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei a justificativa ao projeto de lei número 23/2016, de autoria do nobre vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica, bem como às comissões pertinentes ao assunto. Projeto de lei 24/2016, que dispõe sobre a passagem de crianças pela catraca nos veículos de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de Mogi das Cruzes e da outras providências, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de lei 24/2016, de autoria do senhor prefeito, do senhor nobre vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, que dispõe sobre a passagem de crianças pela catraca nos veículos de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de Mogi das Cruzes e da outras providências. Não havendo manifestação em contrário, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões pertinentes ao assunto. Projeto de lei 25/2016, que dispõe sobre a alteração de denominação de via pública, de autoria do nobre vereador Mauro Araújo, PMDB. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de lei número 25/2016, de autoria deste vereador, que dispõe sobre a denominação de via pública. Não havendo manifestação em contrário, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como à comissão pertinentes ao assunto. Projeto de lei 26/2016, que dispõe sobre a denominação de quadra poliesportiva em Centro Esportivo e Recreativo Municipal, que especifica, de autoria do vereador Protásio Ribeiro Nogueira, PSD. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa número 26/2016, de autoria do senhor vereador Protásio Ribeiro Nogueira, do PSD, que dispõe sobre denominação de quadra poliesportiva em Centro Esportivo e Recreativo Municipal, que especifica. Não havendo manifestação em contrário, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões pertinentes. Projeto de resolução 1/2016, que dispõe sobre constituição de comissão especial de vereadores. Autoria do vereador Taubaté Guimarães, PMDB.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de resolução 01/2016, de autoria do nobre vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, que dispõe sobre constituição de comissão especial de vereadores. Não havendo manifestação em contrário, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões pertinentes ao assunto. Requerimento 14/2016, colhendo plenário. Requeiro à mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o colhendo plenário, seja considerada justificada a minha falta na sessão ordinária realizada no dia 16 de fevereiro de 2016, uma vez que tal ausência se deu em virtude de encontrar-me fora do nosso município, tratando de assuntos de interesse local. Sala de sessões 17 de fevereiro de 2016, vereador PSB Francisco Bezerra de Melo Filho. Coloco em discussão o requerimento 014/2016, de autoria do nobre vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. O prometido. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 014. Solicito ao nobre vereador Taubaté Guimarães que anote a presença do nobre vereador Cláudio Yukio Miyake, do PSDB. Está anotado, senhor presidente. Requerimento 15/2016, colhendo plenário. Tendo em vista as dificuldades encontradas pelos alunos portadores de deficiência física no acesso às escolas públicas e particulares deste município, considerando que não tem sido permitido embarque e desembarque desses alunos, tendo em vista que essa dificuldade não só causa preocupação às escolas, mas principalmente aos alunos e seus pais, transtornando a todos, em especial quando do frio e das chuvas. É que requeiro à mesa, obedecidas as formalidades regimentais, nos termos da lei orgânica do município, seja informada essa Casa Legislativa o seguinte: qual a razão de a municipalidade não permitir que os portadores de deficiência física utilizem as áreas fronteiriças às escolas públicas e particulares para embarque e desembarque? Sala de sessões, 22 de fevereiro de 2016, Taubaté Guimarães, PMDB. Coloco em discussão o requerimento 015/2016, de autoria do nobre vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento 16/2016. Considerando que o consultório de rua foi instituído pela Política Nacional de Atenção Básica em 2011 e visa a ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde, ofertando de maneira mais oportuna atenção integral à saúde para esse grupo populacional, o qual se encontra em condições de vulnerabilidade e com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. Considerando que o aumento do consumo de drogas, por sua vez, constitui um grave problema de saúde pública em todo o mundo, sendo alvo de planejamento de várias estratégias para minimizá-lo, como o controle da tuberculose, considerando que podemos formar equipes de saúde móveis para prestarem atenção integral à saúde da população em situação de rua, priorizando o atendimento junto aos usuários de álcool, crack e outras drogas, com a estratégia de redução de danos à saúde destes dependentes. Diante do exposto, requeremos, nos termos regimentais, que se oficie ao chefe do Executivo para que, através do órgão competente, responda às seguintes indagações. Primeira, o Poder Executivo conhece o projeto consultório de rua instituído pela Política Nacional de Atenção Básica em 2011? Segundo, existe o levantamento de números de usuários de drogas em nosso município? 3. Se sim, estudos para implantação deste projeto seria viável em nosso município? 4. Se não, quais os empecilhos? 5. Outras informações oportunas. Plenário, Dr. Luiz Beraldo Miranda, 22 de fevereiro de 2016, vereador PCdoB, Jean Carlos Soares Lopes.
Coloco em discussão o requerimento 016/2016, de autoria do nobre vereador Jean Carlos Soares Lopes. Em discussão. O vereador Chico Bezerra vai comentar esse requerimento, não? O vereador Jean Lopes está fazendo um requerimento, vereador Chico. Vereador, não sei se Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Saúde desta casa, então eu vou aqui só perguntar a Vossa Excelência, que eu acho oportuno. O vereador Jean está perguntando se o Poder Executivo, e aí eu acho que até a Comissão de Saúde conhece algum projeto de consultório de rua instituído pela Política Nacional de Atenção Básica, algum programa do governo federal conhecido como consultório de rua. Posso, presidente? Hoje nós temos dificuldade, inclusive, de ter médico em consultório constituído, em posto de saúde. Hoje, para se contratar um profissional da saúde é uma coisa muito complicada, porque não existe profissionais aí a toda hora para poder estar sendo atendido, a não ser que traga-se mais médico de Cuba, entendeu? Se trouxer mais médico de Cuba, pode ser que tenha esse projeto. Eu desconheço esse projeto de rua do governo federal, porque se tivesse esse projeto, a gente já tinha ouvido falar. Eu tenho quase certeza que o vereador Duígues também desconhece esse projeto. E se tiver esse projeto, deve ser em alguma cidade aí que deva estar fazendo algum tipo de experiência que é desconhecido de todos nós. Agora, eu acho que o vereador Jean Lopes deve estar equivocado com relação a tudo isso. Mas eu queria só, para quinta-feira, presidente, convidar os senhores vereadores, porque eu, o vereador Cláudio Miac, o vereador Bibo, nós fazemos parte da Comissão de Saúde, e nós vamos ter audiência pública na quinta-feira, a partir das 10h30 da manhã, para poder estar aí recebendo o pessoal da saúde, que vai mostrar o que foi feito nos últimos 4 meses em Mogi das Cruzes. Então, eu faço o convite a todos os senhores vereadores que possam, se puder, comparecer, e lá eu acho que seria muito importante. Pois não, vereador? Permite uma parte? Claro, discussão, vereador Bibo. A palavra, vereador Bibo. Vereador Mauro, eu realmente também não conheço. Existe o programa da família, que vai à casa das pessoas. Isso existe, né? Inclusive é do governo federal, né? Antigamente existia, não sei se existe ainda, aquele programa odontológico que ia nos bairros, mas a parte em relação ao atendimento móvel em bairros, a parte médica, realmente, Chico, também nunca ouvi. Eu conheço o odontológico que existia, não sei se existe mais ainda. O atendimento nas residências seria o programa de família, que parece que a tendência é acabar. Parece que o governo está querendo acabar. Então, realmente, eu também não tenho ideia. Eu acho que é uma coisa que realmente a Comissão de Saúde, Chico, poderia fazer uma avaliação, procurar saber, para ver, e também precisa ver o custo disso aí, né? Porque não é, vereador Bibo. E é uma coisa bem complexa, né? Quando você tem alguma coisa ligada à área da saúde, sempre existe uma parceria entre o município, o Estado e a União, para poder fazer uma coisa correta. Pois é. Porque se você chega o governo federal, chega aqui e simplesmente instala um serviço de saúde sem ter uma complementação e uma verificação por parte da saúde, porque se a gente analisar bem, a saúde ela funciona da seguinte maneira: o município de Mogi das Cruzes hoje é o responsável pela saúde inteira do município, que é ligada ao Sistema Único de Saúde. E para isso foi feito anteriormente um contrato com o governo federal, no sentido de o governo gerir essas despesas, e essas coisas todas são repassadas para as outras unidades de saúde. E o município de Mogi das Cruzes faz isso. Então, eu desconheço porque não tem absolutamente nada disso. A única coisa que nós temos é o médico de família, que Vossa Excelência está falando, que o governo federal manda uma parte do recurso, a prefeitura, geralmente junto com o governo federal, às vezes constrói alguma unidade e toca essas unidades, que são pessoas, mil e poucas famílias, por determinados lugares, onde as pessoas, os médicos visitam e os agentes de saúde visitam as residências dessas pessoas. Eu tenho quase certeza que também o vereador Eduígues desconhece esse tipo de
de projeto e de programa com relação a ter um projeto de saúde que o vereador Jean Lopes, eu acho que ele realmente está equivocado com relação a isso. Vereador Cláudio. Eu acho que existe, sim, direcionado para questão de usuários de drogas, questão de moradores de rua, mas precisa aprofundar nesse assunto. Mas desde que haja uma rede de suporte para poder fazer o referenciamento desses supostos pacientes, né? Mas existe algo, sim, nesse sentido. Era só, meu presidente. Obrigado, vereador Chico. Encerrada a discussão, coloco em votação o requerimento 016. Os vereadores que forem favoráveis... Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, o novo vereador Chico Bezerra. O vereador Jean Lopes está pedindo, e como é que nós vamos votar num requerimento que não existe um programa nesse sentido? Ele está perguntando, vereador, aqui, ó, ele está perguntando se o governo conhece, ele está afirmando que existe esse programa. Então, posso pedir vistas para a próxima sessão, amanhã, e o vereador, semana que vem, que ele vai estar presente, e a gente pode estar discutindo isso com ele. Vamos pedir uma vista por umas sessões? Uma sessão para amanhã? Não, para terça-feira que vem. Para terça-feira que vem. Pode ser que ele não esteja aí por amanhã. 2 sessões. Perfeito. Vou colocar em discussão, então, o requerimento verbal do nobre vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, que pede vistas por 2 sessões. Encerrada a discussão em votação, os vereadores que forem favoráveis ao requerimento do vereador Chico Bezerra permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento do nobre vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho de vistas por 2 sessões do requerimento 016. Requerimento 17/2016, colhendo plenário. O Código de Logradouro é um instrumento importante para o bom andamento de procedimentos, como, por exemplo, a entrega correta de correspondências, a criação de CEPs para ruas e avenidas e também para a identificação das vias do município. Entretanto, sabemos que algumas localidades de Mogi das Cruzes ainda não contam com o referido código, numeração que é concedida pela administração municipal. Tal ausência de código é prejudicial não somente para processos administrativos, mas, sobretudo, para o requerimento de melhorias e benfeitorias para os referidos locais. Este vereador já protocolou junto à Prefeitura ofício solicitando a criação de códigos de logradouros para alguns pontos da cidade, os quais, até o presente momento, não foram respondidos. Diante do exposto, requeiro à mesa diretiva da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o soberano plenário, que oficie ao excelentíssimo senhor Marco Aurélio Bertaioli, digníssimo prefeito municipal, para que preste a esta Casa Legislativa as seguintes informações. 1. Existe código de logradouro referente à estrada municipal Barroca de Furnas, no bairro dos Pintos, no distrito de Itaessupeba? Se sim, informar o respectivo número. Se não, providenciar a criação do código. 2. Existe código de logradouro referente à estrada municipal Cusumoto, no bairro Tijuco Preto? Se sim, informar o respectivo número. Se não, providenciar a criação do código. 3. Existe código de logradouro referente à rotatória da estrada Mogi-Guararema, SP66, na altura da estrada do Beija-Flor, no bairro do Botujuru? Se sim, informar o respectivo número. Se não, providenciar a criação do código. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2016, vereador PSD Juliano Abi. Não, ainda não. Não foi inaugurado ainda não. Coloco em discussão o requerimento 017/2016, de autoria do nobre vereador Juliano Abi. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como se encontra. Está aprovado. Requerimento 18/2016, soberano plenário. Requeiro à mesa, obtidas as formalidades regimentais e ouvido o soberano plenário, a inserção na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária, votos de profundo pesar,
pelo falecimento do senhor Geraldo Soares Menino, ocorrido no dia 19 de fevereiro do corrente ano. Requero mais que do deliberado por esse soberano plenário seja oficiada a família lutada, transmitindo-lhes as sentidas condolências pelo infausto acontecimento que deixa uma lacuna em nossa sociedade que jamais será preenchida. Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 2016, vereador PR Emerson do Posto Hong. Coloco em discussão o requerimento 018/2016, de autoria do nobre vereador Emerson Hong, requerimento de profundo pesar. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Proposições. São de ordem, presidente. Proposições. Para a declaração de voto, o nobre vereador Emerson Hong. Eu ainda aprendo, ainda tem. Então, eu, Geraldo, era um homem, era um ícone em César de Souza, um homem muito ligado à igreja católica, um homem realmente muito dedicado ao bairro, que viu César de Souza crescer. Pai do Dadá que vem de carro aí, entendeu? E isso está nosso amigo aí na cidade. Então, era um grande homem, realmente que vai deixar uma lacuna muito grande no nosso bairro, que viu César de Souza crescer e se tornar do que é hoje César de Souza. Então, fica aqui meu voto de pesar a família, entendeu? Que era, assim, realmente um pai para nós, e isso está no bairro César de Souza. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Emerson. Senhor presidente, só proposições publicadas. Proposições publicadas. Indicações de número 74 a 88/2016. Coloco em discussão as indicações de número 74/2016 a 88/2016, de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não existe mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, passo a palavra ao primeiro vereador inscrito para falar em expediente, o nobre vereador Eduígues Ferreira Martins, do PT. Ninguém se inscreveu, agora precisa se inscrever. Boa tarde, senhor presidente, vereador Mauro Araújo. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, população que nos acompanha, boa tarde. Os telespectadores da TV Câmara, boa tarde. Senhor presidente, eu quero abordar um tema hoje que me preocupou bastante. Inicialmente eu vi pelas redes sociais, depois me aprofundei um pouco mais no tema, na matéria ocorrida. Eu queria pedir para o Marcelo colocar aqui a imagem. Um ônibus nessa manhã teve esse incidente, que eu considero gravíssimo, embora não tenha tido nenhuma vítima. Mas imaginemos que esse ônibus estivesse com 40 passageiros, com 30 passageiros. Queria ocorrer, com certeza teremos uma tragédia. E nós temos que aprender com esses sinais, vereador Chico Bezerra. Muitas vezes ocorrem sinais na sociedade que a gente ignora. É uma trinca numa barragem, que o responsável fala, não tem problema. É uma encosta que soltou um barranco pequeno, não tem problema. Depois uma chuva desmorona 10, 20, 30 casas. Depois uma barragem rompe. E esse sinal ocorrido neste ônibus, na manhã de hoje, vereador Antônio Lino, é preocupante. Transporta-se 200 mil pessoas por dia em Mogi das Cruzes.
e um ônibus solta o eixo traseiro totalmente numa rodovia. Graças a Deus que não vinha carros, graças a Deus que não tinha passageiros, mas poderia ser uma tragédia que iria colocar Mogi das Cruzes nas páginas dos jornais do mundo inteiro, provavelmente. Um trem na Alemanha matou 14 pessoas, foi manchete no mundo inteiro. Podemos ter 30 pessoas, 40 pessoas nesse ônibus. E o que me estranha, eu até falei com o nobre vereador Cláudio Miaki, presidente da Comissão de Transporte, juntamente com o pastor Roberto de Jesus, que a nossa comissão tem que averiguar, investigar, questionar a empresa sobre esse incidente. Porque, segundo relatos, dia 14 de fevereiro, portanto, há menos de 10 dias, esse ônibus passou por revisão. Esse ônibus passou por revisão. Há menos de 10 dias. Ou a revisão é uma mentira, ou é uma grande fatalidade, um incidente deste tamanho. Porque não é uma raladinha no poste, não é um parafuso que solta, são as rodas traseiras do ônibus. E o ônibus atravessa na rodovia Mogi-Guararema, extremamente movimentada, que por sorte não vinha uma carreta, não vinha um carro de passeio, e que por sorte não tinha passageiros. Então eu queria, nobre vereador Cláudio Miaki, presidente da Comissão de Transporte e Segurança, que nós, hoje mesmo, tomarmos providência com relação à empresa, para que ela nos dê explicações urgentes sobre a frota, porque esse ônibus foi o sorteado dessa vez. Mas e amanhã? Não poderá ser outro? Então é uma preocupação que nós temos que ter, são sinais que nós temos que fazer a leitura, porque a qualquer momento pode ocorrer algo mais grave, porque não se trata de um simples incidente, não se trata de um parafuso solto, não se trata de uma parte elétrica, uma pane elétrica, se trata de algo extremamente grave. Permite a parte, vereador? Pois não, vereador Olímpio. Vereador, eu estou abismado ao ver uma notícia dessa natureza, mesmo porque não vejo em Mogi tipos de acidente que Vossa Excelência está colocando como fosse uma tragédia que possa até dar repercussão internacional. Ora, é um acidente meramente isso daí, não vejo qualquer tipo de preocupação, não vejo. Se houvesse efetivamente negligência, ou então que tivesse causado qualquer tipo de vamos dizer, ferimentos aos passageiros, mas veja, a empresa, a Nossa Senhora, ou seja, essa do Pássaro Marrom, eu não vejo necessidade de trazer de uma forma tão trágica como Vossa Excelência está se colocando, a não ser que Vossa Excelência esteja fazendo uma ilação com o governo do PT lá em Suzano, que acabou efetivamente com o sistema de transporte lá em Suzano. Agora, em Mogi, não vejo uma frota relativamente nova, de que, num caso de acidente dessa natureza, viesse tanta preocupação para trazer aqui uma forma de levante da Câmara Municipal para averiguar a situação. Obrigado. Antes, vereador Caio Cunha, só para não perder o raciocínio, eu fico triste com a fala do nobre vereador decano Olímpio Osamu Tomiyama, porque tem uma regra com relação à segurança, que os incidentes têm que ser levados em conta. Porque os incidentes um dia, amanhã virará acidentes.
Normalmente, pessoas que raciocinam como Vossa Excelência, quando vê um barco com excesso de passageiro, mas não aconteceu um acidente, não tem problema, ele não vai afundar. Quando vê uma barragem com trinca, não tem problema, ela não vai romper. Quando vê uma encosta que uma pedra rola, não tem problema, a encosta não vai descer. E meses depois acontecem tragédias que colocam aquelas pessoas na mídia internacional. Foi isso que eu disse. Portanto, vangloriar e falar que é uma frota nova, mas uma frota com 2 anos, acontece um incidente dessa natureza, incidente grave, eu não disse acidente grave. Isso é um sinal que nós temos que aprender a fazer a leitura, seja por encosta, seja em área naval, seja em transporte, seja em aviação, em qualquer parte do mundo, por favor, a segurança tem que ser analisada. O que eu estou chamando a atenção é que, graças a Deus, 8h30 da manhã, o ônibus não estava lotado, mas se esse ônibus estiver saindo do Santa Teresa, descendo a Avenida Japão, lotado de passageiros, e soltasse as rodas traseiras, nós teríamos uma tragédia de grandes proporções. Então nós temos que aprender com isso. Então eu fico triste quando Vossa Excelência menospreza algo dessa seriedade. Eu fico triste. Vereador Cláudio Miak pediu antes, só um minutinho. Ele está passando a palavra, então. Vereador Cláudio está fazendo a gentileza de... Vereador Cláudio. Bom, isso de fato é algo terrível. E terrível, eu concordo com Vossa Excelência, que seria talvez de uma dimensão de mídia muito maior, se realmente tivesse, graças a Deus, Deus quis que não tivesse ninguém aí. Mas é só ir para os bairros periféricos aqui da nossa cidade, que nós podemos constatar ônibus também de péssima qualidade, com falta de manutenção. E só para fazer uma pergunta, não sei se os vereadores sabem aqui, mas vocês se lembram de quanto que é o valor da passagem? Quanto que é mesmo? 3,80. 3,80. Poxa, 3,80. Aumentou, né? Pois é. O mínimo que nós esperávamos era que realmente ônibus de qualidade estivessem circulando pela nossa cidade. E assim, eu com todo o respeito ao nosso professor Olímpio, mas me causa não surpresa o que Vossa Excelência está falando, me causa surpresa um acidente terrível desse, né? Desculpa, vereador Cláudio, cortar, pular a sua parte. Obrigado. Bom, vereador Eduígues, se nós analisarmos o fato isoladamente, realmente, graças a Deus que não houve uma grande repercussão, não houve situação de vítimas, né? E só para lembrar que no ano passado a comissão ela fez uma série de ações, realizou uma série de ações, inclusive com tanto a vinda das empresas concessionárias aqui nesta casa para prestar esclarecimentos, como também a visita da comissão nas dependências das garagens dessas empresas. Então eu tenho certeza que, independente deste acidente, deste ocorrido, não há problema algum de a comissão solicitar os devidos esclarecimentos, inclusive dar continuidade às atividades que a comissão vem fazendo, né, podendo não só ouvir as empresas, especificamente nesse caso e em outras situações, mas também ouvir a população para as demandas que ocorrem no dia a dia. Então, eu proponho que a comissão dê continuidade aos trabalhos que estavam sendo realizados no ano passado. Obrigado, vereador. Pois não, vereador. Vossa Excelência me permite uma parte, vereador Eduígues. Vereador Eduígues, o que eu tenho constatado aqui, nos últimos tempos, é a grande quantidade de ônibus quebrados nos itinerários dos ônibus aí.
eu acho que a Vossa Excelência tem razão, precisa ter uma melhor manutenção preventiva destes transportes coletivos, mesmo porque na época da Aerolis não era assim. A manutenção era de melhor qualidade. Eu lembro, quem são os vereadores antigos sabe que a empresa Aerolis tinha uma qualidade bem melhor na manutenção dos ônibus. Eu acho que serve de alerta, eu acho que nós devemos questionar as empresas, sim, para que façam uma manutenção preventiva melhor. Mesmo porque eu ouvi de um ex-funcionário dessas concessionárias dizendo que eles concordam que a manutenção é precária e precisa melhorar, sim. Então, serve de alerta esse acidente. Eu acho que é o dever da gente estar fiscalizando e melhorar, sem dúvida nenhuma, o transporte coletivo em nossa cidade. Essa é uma das nossas obrigações. Obrigado, vereador Brito Komura. Eu só, senhor presidente, para concluir, o vereador Cláudio Miak tem razão, a nossa comissão trabalhou bastante no ano passado. Agora, uma coisa é quando os vereadores vão fazer uma vistoria, como nós fomos. A empresa fica bonita, pinta-se os meio-fio, as guias, varre-se tudo, monta-se uma equipe preparada para nos explicar. Outra coisa são informações como a do vereador Pedro Komura, né? Informações como essa, só para concluir, de funcionários que dizem o seguinte: eu estou dirigindo ônibus sem freio. Preocupante. E quero repetir a minha fala inicial, que foi o motivo que me trouxe à tribuna, porque a humanidade está cheia de exemplos como estes, em vários campos, né? A gente tem que aprender dessa coisa, porque eu volto a dizer, se semana que vem e não tiver tendo uma devida manutenção, um ônibus como este, descendo a Avenida Japão, lá do Santa Teresa, por exemplo, do Jardim Aeroporto, ocorrer um fato como este, vai ser uma tragédia. Vai ser uma tragédia. Então nós temos que buscar, vereador Cláudio Miak, eu acho que oficialmente a nossa comissão, solicitar informações acerca do ocorrido e voltar a verificar a manutenção preventiva como está. Porque senão nós podemos acordar qualquer dia desse com um acidente grave em nossa cidade e nós não podemos ser omissos com relação a fatos como esse. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Duígues. Vereador Duígues, só fazer um pequeno comentário à fala de Vossa Excelência. A gente acha que o trabalho da comissão, que foi importantíssimo, e a gente teve deu continuidade no trabalho. Acho que o vereador Cláudio, quando assumiu isso, está fazendo um belíssimo trabalho. Dá uma olhadinha, porque também, como a zona rural, várias reclamações estão fazendo, vendo se não é as estradas municipais. A gente tem visto, a nível federal, diversos problemas. A gente vê aí no escoamento da safra, quando as estradas não estão em condições, afetam diretamente a manutenção dos coletivos. Não pode um coletivo de 2 anos de uso, entendeu, apresentar um problema deste porte, de cair a roda, que poderia ter vitimado cidadãos da nossa cidade. Precisa ver se isso é a manutenção preventiva da empresa ou se são realmente as nossas estradas rurais, as vias públicas que estão em estado e não condições de uso pelos coletivos da cidade. Vossa Excelência me permite Claro. fazer um comentário? Esse é um capítulo à parte. Se nós formos observar as condições das estradas, tá? Não só as vicinais, como também estradas dentro do perímetro urbano, então vamos ficar, é um capítulo à parte, está seriamente comprometida muitas estradas. Muitas estradas. Eu acho que, de fato, o vereador Cláudio Miak ouviu com atenção aí a fala do presidente. Nós, de fato, vamos nos debruçar sobre esse tema também, que são as condições das estradas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Duígues. Próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Emerson Rong. Lembrando aos senhores vereadores que não tem nenhum outro vereador inscrito
para a fala. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa, aos meus colegas, à imprensa, a quem nos assiste. A minha fala hoje ela é bem rápida. É até para realmente a gente fazer justiça. Isso, na semana passada, eu falei aqui sobre a passagem de nível, né? Que faltava, assim, de fato, esse profissional da área para ter habilitado, para poder realmente ter feito o serviço. E no decorrer da semana, tive assim, uma conversa com alguns colegas do serviço urbano, inclusive esse eletricista, e que poderia me orientar realmente o que de fato aconteceu. Um dos colegas da prefeitura disse o seguinte, que quando houve o ocorrido, lá tem 2 bombas, devido assim a uma nascente que já existente dentro da passagem de nível. E uma das bombas queimou. E com o grande fluxo de chuva que teve, com a água descendo, a outra bomba não suportou, porque ela ficou sozinha trabalhando. E automaticamente, o secretário Nilmar acionou, de fato, a equipe, que eu também isso desconhecia, e agora, isso através dessa fala, dessa semana, a gente pode entender um pouquinho melhor a causa. Então, acontece, da meia-noite às 3, o profissional eletricista foi até o local. Como, de fato, não era de parte dele, assim, o conserto da bomba, acontece, ele foi lá, juntamente ao bombeiro, pediu uma bomba emprestada ao bombeiro, para fazer a sucção da água, para retirar aquela bomba para ser arrumada. Então, assim, fica até esclarecimento, até entendimento nosso. Então, assim, não é culpa do eletricista, ele foi lá para averiguar, realmente, a bomba queimou, então teria que arrumar essa bomba. Então, o que faltou realmente? Faltou ter uma bomba reserva. Aonde, vereador Hermes? Isso está na passagem de nível, que teve esse incidente que está acontecendo. Passagem subterrânea. Passagem subterrânea, desculpa. Então não tinha bomba reserva. Então, não tinha bomba reserva. Como foi dito, não tinha bomba reserva. Então acontece, não era culpa do eletricista. Então foi culpa realmente de não ter as bombas reservas. Tinham 2 bombas, uma delas que já fica ligada 24 horas, porque lá, isso está lá, tem uma nascente. Então a sucção fica 24 horas sendo feita, com o fluxo de água, a outra bomba que tinha não aguentou e queimou as 2 bombas. Então, a culpa não foi da equipe profissional, foi realmente, de fato, não ter assim, uma boa reserva, para no ato que fosse retirada aquela bomba queimada, já colocada a outra. Então, ou seja, por que houve essa demora? Porque o profissional foi lá, fez a sucção com uma bomba do bombeiro, tirou essa água, teve que tirar a bomba queimada, levar para poder ser consertada, para depois ser recolocada de novo. Então, eu quero até, aqui agora em plenário, dizer que acontece, acabei dizendo que a culpa era do profissional, eletricista, não era o eletricista, o eletricista estava no local, realmente, então foi falta da prefeitura ter uma bomba reserva, para quando aconteceu esse ocorrido, já tirar essa bomba e já colocar uma nova. Então, essa é a minha fala de hoje, quero agradecer a presidência, obrigado. Obrigado, vereador Emerson. Não havendo mais vereadores inscritos para falar em expediente, solicito ao vereador Taubaté Guimarães que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da ordem do dia. Ana Carina está presente. Antônio Lino está presente. Taubaté Guimarães, da primeira secretaria. Caio César está presente. Carlos Evaristo está presente. Carlos Lucarevski está presente. Cláudio Miak está presente. Clodoaldo Moraes está presente. Emerson Rong está presente. Francisco Bezerra está presente. Iduígues está presente. Jean Lopes, Juliano Abi está presente. Marcos Furlan está presente. Mauro Araújo na presidência. Odete Souza. Olímpio Tomiyama. Pedro Kumura está presente. Protássio Nogueira, na segunda secretaria. Rinaldo Sakai está presente. Roberto Valença. Rubens Fernandes. E Vera Lúcia Rainho. Senhor presidente, 17 senhores vereadores enquanto presentes.
17 senhores vereadores presentes, a quórum regimental, solicito ao vereador Taubaté que faça a leitura constante dos papéis da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Para levantar a questão de ordem, o nobre vereador Antônio Lino da Silva. Regimentalmente existe um comunicado de no regimento. Eu gostaria de fazer um comunicado à casa. Então, gostaria de convidar os colegas vereadores e vereadoras e a imprensa de modo geral. Amanhã nós temos a audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento. Finanças e Orçamento, perdão, desculpa. Finanças e Orçamento. É a primeira reunião das 4 reuniões que nós vamos fazer esse ano. Então, amanhã nós temos a prestação de conta da Comissão de Finanças e Orçamento, às 9 horas da manhã, na sala Sérgio Nogueira. Muito obrigado, senhor presidente. Amanhã, reunião da audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento para a prestação de contas do último quadrimestre do ano passado. Solicito, então, o vereador Taubaté que faça a leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Senhor presidente, não há papéis na ordem do dia. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, passo a palavra ao primeiro vereador para falar em explicação pessoal, o nobre vereador, pastor, meu amigo, Carlos Evaristo da Silva. Senhor presidente, só comunicar ao plenário, o vereador Duígues Martins solicitou na semana passada que a Comissão de Obras fizesse uma vistoria que estará sendo feita nesta sexta-feira, senhor presidente, às 9 horas da manhã. Nós estaremos amanhã comunicando exatamente o ponto onde nós nos encontraremos para estarmos fazendo essa vistoria. Então, só comunicando ao plenário que a comissão já tomou as providências e a vistoria estará sendo realizada na sexta de manhã em função de outros compromissos que os colegas vereadores e que a casa tem na manhã de quinta-feira. Obrigado. Obrigado, vereador Carlos Evaristo. Não havendo mais vereadores para falar em explicação pessoal, gostaria de convidar os senhores vereadores para a sessão solene de Dia Nacional de Rotary, instituído pela Lei Federal 6.843 de 1980, nos termos do Decreto Legislativo 037/95. A sessão solene realizar-se-á hoje, às 20 horas, na sede do Poder Legislativo. Dito isso, dou por encerrado a presente sessão, convocando os senhores vereadores, então, para essa sessão solene. Está encerrada a sessão. Boa tarde.